Esses três autores travaram lutas, não é? Os três lutaram contra essa guerra e eu gostaria de ajudar as pessoas que estão nos assistindo a entender, a localizar nas obras desses autores os elementos em que fica claro que eles estavam nesse combate, nessa defesa do imaginário, na luta contra a guerra cultural, na defesa dos valores. Essa pergunta é aberta, vocês três, né, contribuam e vamos ajudar as pessoas a entenderem como, em cada obra do Chesterton, do Lewis, do Tolkien, essa guerra estava sendo lutada. Do Chesterton, acho que a obra inteira dele sobre isso. Basicamente, toda a obra do Chesterton, ele está falando sobre ele coloca de forma bastante clara as duas forças em oposição, né? A verdade e essa tentativa de sedução do mundo moderno, de criar uma versão falsa do ser humano, da natureza humana, e de tentar seduzir as pessoas com isso, com uma versão do ser humano que não existe. E pior, que quanto mais você tenta se aproximar dessa versão fantasiosa do ser humano, o sofrimento aumenta, né? Eu acho que você consegue até falar melhor sobre isso. Eu acho que o Chesterton, ele percebeu algo muito importante, assim, que o discurso, a cultura moderna, como ela estava se encaminhando, ela estava trabalhando com contradições. Ela estava trabalhando com separações, com cortes, com amputações de valores, né? Até ele tem aquela frase que a modernidade é cheia de virtudes cristãs enlouquecidas. Que estão soltas, né? Que estão soltas e não se dialogam. Então ele percebeu que a modernidade ela vinha trazendo essas contradições e ela ia trabalhando como se aquilo fizesse sentido, como se o mundo fosse contraditório, o mundo é um caos, esse tipo de coisa. A gente consegue dar um exemplo de uma virtude enlouquecida para quem está assistindo a gente aqui agora? Eu acho que um exemplo, na época, até o Chesterton, e que me concerne muito, que é Freud, né? Então, até chega uma hora ele fala assim, olha, não tem como separar essa questão da libido e tirar os valores e tudo é sexual, né? Não tem como fazer isso. Não tem como você hipervalorizar e dizer que tudo é libido, né? E esquecer que a família também tem seus valores, né? Aí ele também bate muito de frente com o pessoal do socialismo, né? Bernard Shaw, esse tipo de coisa, de vocês querem manipular o ser humano, né? Vocês querem brincar de Deus, no final das contas. Só que como que o Chesterton vai trabalhar essa questão da contradição? É de uma forma genial, absurdamente genial. Ele trabalha com os paradoxos. Então aí o Chesterton começa a trazer os paradoxos. Ou seja, um paradoxo que eu acho maravilhoso. Ele fala assim, Joana d'Arc, ela foi mais pacifista do que um dos maiores pacifistas modernos e ela foi mais guerreira do que o pior guerreiro moderno. Inclusive, só para acrescentar, ele diz o seguinte, uma coisa muito interessante. O Nietzsche, que é o cara que, né, valoriza a ideia do super-homem, traz o conceito do super-homem e tal, ele faz um paralelo muito interessante. Ele fala que Joana d'Arc foi a realização daquilo que um cara como Nietzsche jamais se aproximou de ser. Entendeu? Então, a modernidade ela tenta a todo momento chegar perto de alguma coisa, construir uma ideia de ser humano que os clássicos, né, na literatura tal, e personagens históricos reais que eles abominam hoje por questões religiosas, morais, etc., essas pessoas realizaram. Então, o Chesterton ele diz o problema da modernidade não é porque a gente acha que temos ideais demais, é porque a modernidade se afastou dos ideais antigos, passados. Ela disse que estão... Aquela teoria a modernidade não superou o cristianismo, ela deixou de lado porque dava muito trabalho, né? Mas então ele trabalha essa questão dos paradoxos querendo dizer isso, assim, né? A vida acontece aonde você se sacrifica, né? A vida e a morte elas andam em conjunto, né? E ele vai trabalhando sempre de forma paradoxal. Por isso que às vezes eu acho que dos três autores o Chesterton é o mais difícil de ler. É o mais difícil, eu até acho que eu não entendo muito tradução, mas também deve ser o mais difícil de traduzir, porque ele sempre vai fazendo um paradoxo com paradoxo e vai trabalhando essa questão de forma brilhante. Então o Chesterton, ele começa, né, ele ainda não é, quando ele começa a vida pública dele, ele ainda não é católico como ele vai acabar sendo no final, ele e a Frances também se converte. Mas ele já tem esse imaginário cristão dos valores e ele já tem umas antecipações, e muito bem-humorado, eu acho que também o Chesterton tem isso. Ele tem algumas antecipações em que, de forma maravilhosa, ele acaba mostrando o quanto aquela lógica ela é ridícula, né? Um exemplo é o aborto, né? Ele fala,
Então para a criança não sofrer, a gente mata ela antes. Só que isso não faz sentido, né? Então é muito interessante. Assim, então ele fala, os professores de hoje em dia estão querendo aplicar teorias que são mais novas do que o mais novo de seus alunos. Ou seja, as novas pedagogias é muito mais nova do que a criança de 3 anos que ele está tentando aplicar. Então ele falava muito disso, né? Esse retorno. Na época dele não era tão retorno ainda, né? A gente está na época de retornar, mas na época dele era assim, conservar essa realidade familiar, conservar com que o homem seja homem, em que a mulher seja mulher, em que os filhos sejam filhos, e que a sociedade ela não precisa de revoluções, enfim, como todo mundo quer. Que a grama continue sendo verde. Que a grama continue sendo verde, continue sendo azul. E é interessante porque o Chesterton e o Lewis, eles tiveram produções tanto na ficção ali, no imaginário, quanto em artigos mesmo, né? Ensaios, artigos acadêmicos e tudo mais. Então eles faziam uma transição muito boa, né? Do mundo real para o mundo imaginário. E você muitas vezes uma tem... coisa rara, né? E você tem um pouco da produção deles, da parte fictícia, servindo como ilustração para muitas coisas do que eles propõem, né? Acho que o que entra um pouco menos nessa é o Tolkien. O Tolkien, mesmo sendo um catedrático mesmo de Oxford e tal, o trabalho dele acadêmico não entrava nessa via. Porém, a obra dele reflete o que ele vivia. Sim, né? Sim. Então, mesmo que ele não tivesse a intenção de estar produzindo um material ali, como o Chesterton e o Lewis faziam, menos fantástico, né? Um pouco mais realista, ele também trazia. Sim. Mas é tudo meio complementar, né? Na verdade. Você não tem como separar demais uma coisa da outra. E eu acho interessante também, porque o Lewis, ele leu alguma coisa do Chesterton, umas coisas ele falava que não gostou, outras ele se admirou. Também, né? O Tolkien também. O Homem Eterno, o Lewis ficou assim, ficou admirado, assim. E eu acho a linguagem do Lewis muito parecida com a do Chesterton, né? E me chama muita atenção esse bom humor que eles tinham, né? Quando você vai ver lá o Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, é uma linguagem... Que o Tolkien, inclusive, não gostou, não gostava, né? Não entendeu. Né? O Tolkien já era de outro nível, era diferente. O Tolkien achava que não tem que brincar com essas coisas. Exatamente, isso. Exatamente. Mas quando você vê Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, quando você vê aquilo, você fala, ele criou uma linguagem, é quase como se ele tivesse criado um estilo de trabalhar. E claro, o Lewis ele era muito diferente um pouco do Chesterton. O Lewis ele era mais apologético, né? Então, quando tem a conversão do Lewis, ele começa realmente a defender valores cristãos amplamente, abertamente. Mas escrever ainda assim, sobre o cristianismo explicitamente, né? Muitas obras aí que a gente tem hoje que são tratados incríveis mesmo, né? Sobre a cristandade, sobre o cristianismo. Quem é católico lê Lewis, né? O Lewis era anglicano, o cara chegou no fundo do negócio ali. Ele nem né? parecia ser anglicano. Não, o cara é impressionante, né? O cara era muito bom ali. E tem livros até a Abolição do Homem. A Abolição do Homem eu ia citar agora, porque ele fala sobre educação moderna na Abolição do Homem. Ele mostra as premissas dos problemas com a educação moderna. E ele encerra o primeiro capítulo dizendo, olha, nós estamos criando homens sem peitos, homens castrados, estamos exigindo deles virtudes. E depois ele vai escrever um ensaio, inclusive até escrevi recentemente sobre isso, que ele fala sobre o cavalheirismo, né? Como isso estava se perdendo na modernidade. Olha só, o cara lá atrás, acho que era a década de 40 quando ele escreveu, ele já estava dizendo que estava se perdendo o ideal do cavalheirismo e que para ele, que também é um paradoxo, falando dessa questão do paradoxo, o homem deveria ter a imaginação suficiente para conciliar a ferocidade e a gentileza, a coragem e a disposição para o sacrifício. Então, você saber ser generoso, gentil, amável e, ao mesmo tempo, ser feroz naquilo que você tem que defender. E que o homem moderno não tinha imaginação suficiente para conciliar. Ou ele é um covarde, um bananão, ou ele é aquele cara troglodita. Então, mais uma vez, a gente parte da questão da decadência da capacidade de imaginação na modernidade, né? De não conseguir conciliar, que parece ser um paradoxo sem solução, mas que ele vai pegar na figura do Lancelot, na figura de Jesus Cristo, e ele diz, é possível.